Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde e principalmente, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de aprofundarmos no conhecimento da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Conduza-nos de fatos como pessoas livres por conhecer a Tua Palavra, por viver e ensinar a Tua Palavra. É o que te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, famílias de fé. Lição de número 11. Portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, Paulo mergulhou tão fundo ao relatar essas palavras, que a sabedoria do Espírito Santo que ecoa aos nossos ouvidos através desses versos é muito forte, irmãos. Essa troca que Cristo fez, presta atenção, irmãos, a alegria que estava proposta para Cristo é a alegria da eternidade, do sossego e a paz que ele vivia no reino eterno, que não tem nada que a nossa mente tenha condição de compreender. Tamanho é a alegria. Ele simplesmente troca essa alegria, aceita uma proposta por seres caídos, que por livre e espontânea vontade se meteram na raça caída, optaram em viver como seres caídos. Por amor, de fato, a esses seres caídos, ele suportou a vergonha, a ignomínia da cruz. Ele, o único indivíduo do universo que conheceu a morte de fato. Porque todos que morreram até hoje só conhecem o sono da morte. Não conhecem a morte, que irá acontecer de uma só vez diante do Criador e mantenedor do universo, naquele grande dia. Mas Cristo, esse que suou sangue no Getsemane, sabia que morte ele ia sofrer. A morte de fato, extermínio. E ele só ressuscitou dessa morte sem ser exterminado, justamente porque não tinha pecado. Por isso seu corpo ficou intacto. Ele nem sequer foi fulminado. Somente morreu. A morte eterna, mas ressuscitou. Como ele não teve pecado, ele não teve a consequência do extermínio, como será no caso dos ímpios, Satanás e todos os ímpios, no final da história do grande conflito entre o bem e o mal, que serão exterminados, como está relatado no texto do Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, que o céu e a terra, que se transformaram no lago de fogo e enxofre, desapareceram na vista do Senhor. Presta atenção no que está relatado ali, irmãos. Que coisa mais tremenda. E Cristo fez essa troca por um amor verdadeiro, ágape, aquele de 1 Coríntios 13. Um amor com característica absolutamente divina, que deve inspirar a nós mortais a amar desta maneira. Amor livre de troca. Então essa troca, só um amor verdadeiro para justificar. É o que Cristo fez por cada um de nós. Retenha o que é bom, segundo tema. Aqui agora nós mergulhamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 28, e também podemos analisar o verso 34 e 35. O relato que aconteceu lá na casa do centurião romano Cornélios,
Irmãos, podemos destacar 4 pontos muito interessantes aqui nesse relato. Primeiro, a quebra de tradição completa. Porque até ali, somente cristãos, sejam eles de origem judaica ou gentílica, mas batizados, era quem evangelizava. E aqui agora, batendo de frente com um indivíduo romano, não batizado, que estava evangelizando um tanto de gente, de várias culturas distintas, e que pediu auxílio de Deus para que pudesse ter alguém da igreja, um líder da igreja que pudesse vir batizar todo mundo junto. Ele, o evangelista sem batismo, e os demais que estavam com ele. Que a mensagem, que o recado de Deus chegou a Pedro, por ordem direta, que estava por ocasião ali próximo, em Jope, e veio então para Antioquia, onde aconteceu o batismo desse evangelista que vinha evangelizando muita gente e batizou todo mundo junto, do evangelista e seus evangelizados. Quebra de tradição. Presta atenção, Jesus combateu os ritos da tradição demais, porque membros da raça caída têm um ranço muito forte de idolatrar tradições e acaba formando um paredão entre nós e Deus como o próprio pecado, e não deixa ninguém evoluir na fé e nem na jornada cristã. Segundo ponto, uma quebra de preconceitos, irmãos. Essa aqui foi de estremecer. O próprio Pedro, que ministrou aquele batismo ali, mais tarde, lá no Concílio de Jerusalém, foi obrigado a ficar de pé e defender com unhas e dentes a derrota definitiva dos ritos cerimoniais da lei judaica, que ainda eram preservados, principalmente se tratando da circuncisão, há quase 60 anos já da era cristã, depois de cerca de 30 anos que Jesus já tinha ido embora. Ainda era praticado severamente, com muito tradicionalismo religioso, dentro da igreja cristã. E uma verdadeira confusão vinha acontecendo de transtornos culturais e religiosos por causa desse rito que já havia sido riscado na cruz, na morte de Cristo, quando o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Pedro viu o Espírito Santo descer sobre aqueles incircuncisos que levantaram falando em outras línguas. Pensa bem, meus irmãos, o choque que Pedro tomou de assistir aquela cena, e teve que levantar lá no Concílio de Jerusalém, quando aconteceu o concílio, comprovando a direção de Deus na sua causa, combatendo tradições e preconceitos. Pense nisso, amado irmão. É uma lição muito forte para cada um de nós. O terceiro ponto é muito claro, é óbvio. Agregando expansão cultural e principalmente territorial para a pregação do Evangelho, o crescimento da causa de Deus, o crescimento da igreja, o avanço da causa, rumo ao cumprimento da missão, a missão do ID. Onde não tem tradicionalismo, onde não tem preconceito, com certeza a velocidade desse avanço é sem medida. E o quarto ponto, falta para nós aqui uma grande lição, nós que podemos nos inspirarmos no relato de Romanos capítulo 12, verso 2. Eis-nos prontos, sempre prontos a renovar a nossa mente, o nosso espírito, não nos conformando com esse mundo, com as tradições, com os preconceitos, com tudo que tem, que trava a obra, que trava a mente, não deixa nem o indivíduo e muito menos a obra de Deus, a igreja crescer. Mente travada é igreja travada, é obra travada, é missão travada, atolada no barro. E isso só acontecerá se nós estivermos prontos para isso, aceitando o assim diz o Senhor, renovando a nossa mente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Cada um de nós temos um lugar na causa de Deus para promover esse avanço
cumprindo com a missão do ID, para que Jesus em breve possa voltar para nos buscar. É muito sério esse assunto. Terceiro tema, o poder da cultura sobre a família. Veja, meus irmãos, aqui a lição vai partir para uma linha de raciocínio, para o restante do tema da semana, aonde mostra os prós e os contras desse envolvimento cultural, que ao invés da igreja evangelizar, ela acabou assimilando costumes e conduzindo o povo de Deus a muitas separações dolorosas e até mesmo, infelizmente, em muitos casos, até apostasia. Que coisas dramáticas tiveram que acontecer para que pudesse ser resolvido. Ou que pudessem ser resolvidas ou que sejam amenizados frente ao nível de conflitos que aconteceriam. Vamos começar aqui por Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 16. De cara aqui nós temos a história de Abraão, Sara, Agar e Ismael. No texto bíblico, na altura do verso 16, fala que Abraão tinha 86 anos de idade quando nasceu Ismael. Mas muita gente passa a leitura por cima e não percebe detalhes muito importantes desse relato. Em primeiro lugar, se observar lá no verso 11, Ismael foi um nome dirigido por Deus a Agar, que estava sofrendo, fugindo de Sara, que tinha maltratado muito ela. Pense bem, depois da presepada que ela mesma sugeriu para Abraão, agora ela foi maltratar a serva, Agar. Que o próprio Abraão disse, não, ela é sua serva, está na sua mão, você faz o que você quiser com ela. Quer dizer, houve ali uma aparente covardia, tanto de Abraão e principalmente de Sara, que maltratou muito a sua serva. E ela fugiu dela para não ter que apanhar tanto mais. E grávida, irmãos, grávida. Agora pensa bem, como que a mulher estava sendo maltratada? Grávida. E quando ela está lá chorando no cantinho, aparece Deus para ela. Olha a importância dessa personagem egípcia. Essa serva egípcia, aos olhos de Deus, já naquele tempo, nos dias da formação do povo de Deus. Encaminhou o nome que era para dar na criança. Deus tinha um projeto para esse povo, tinha um plano para eles, junto à missão do ID. E o significado desse nome, quem Deus ouve. Ismael, quem Deus ouve. Era o nome que era para ser dado a essa criança. Porque nele seria bendito a grande nação também. Porque ele era filho legítimo de Abraão. Tinha uma missão grande projetada para o reino de Ismael, que seria também uma forma de pulverizar a face da terra com a descendência de Abraão. Veja o tanto que é sério. Sem mergulhar muito fundo nesse assunto, que é muito sério isso aí. Aonde chega aos nossos dias as informações desse fato ocorrido lá no passado. Outro exemplo nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 35, do verso de 1 a 4, quando Jacó, um servo de Deus, influenciou milhares de sua comitiva, toda a sua comitiva, que envolvia pessoas de diversas culturas, com reinos que eles já tinham conquistado, que estavam ali com eles. Irmãos, todo mundo, a comitiva inteira, se converteu, abandonou os ídolos de suas culturas, que eles adoravam. Jacó colocou tudo ali num buraco, enterrou ali debaixo de uma árvore, em adoração, em espírito e em verdade ao único Deus verdadeiro, que era o Deus de Jacó. Veja que é influência transcultural nesse caso, uma coisa positiva, né? Em vez de Jacó ser influenciado, ele conseguiu influenciar sozinho toda aquela cultura. Todas as culturas que estavam na sua comitiva. E todos se converteram de uma só vez. Bacana isso aí, né? Agora entrando aqui em Esdras, no capítulo 10, 1 Reis, capítulo 11, verso 1, meus amados. Aqui é só contra que deu. 1 Reis 11, 1 mostra a queda de Salomão.
a apostasia de Salomão, principalmente pelos inúmeros casamentos com mulheres hititas ou etéias. E essa história é muito antiga, irmãos. Porque o que Esdras agora está mostrando, muito lá na frente, já depois da morte do último rei de Judá, lá no cativeiro babilônico, quando sob a liderança de Esdras eles vinham em direção a Jerusalém para reconstruir Jerusalém após o cativeiro babilônico. O que tem relatado aqui em Esdras, capítulo 10, irmãos, é simplesmente o maior registro da história da humanidade. Não consta nenhum livro de história da humanidade, como esse relatado na Bíblia, de um volume de divórcio tão grande, público, que teria acontecido na história do nosso planeta. Presta atenção. E tudo isso, meus irmãos, porque desde os dias de Josué, se nós analisarmos lá em Juízes, no capítulo 3, do versículo 5 ao 6, nós vamos ver que Josué, até ali todo mundo adorou a Deus. Dali para frente, passaram a adorar outros deuses. Dentre eles, principalmente, sob a influência dos povos daquela região, que os hititas, ou heteus, eram os principais responsáveis de todo esse panteão de deuses e influências de apostasias que recairia sobre Israel após a morte de Josué aos 110 anos de idade. Veja, irmãos, no final do Êxodo, passou o período de Juízes todinho, a monarquia de Israel todinha, convivendo com uma influência terrível que a cultura hitita influenciou sobre a cultura israelita do povo de Deus e foi obrigado a ter esse relato duro que nós temos no livro de Esdras. Que as famílias, milhares e milhares e milhares, foram separadas. Mulheres e filhos hititas, de descendência hitita, que haviam se casado com israelitas, para que aquela cultura judaica tivesse ainda condição de receber o Messias e que a obra de Deus pudesse avançar, esse mal necessário teve que ocorrer. Vamos conhecer um pouquinho da história do povo hitita, para vocês verem o peso disso aqui. Para começo de conversa, os hititas são descendentes de Cão, terceiro filho de Noé. Vocês lembram da presepada lá, né? Da maldição e tudo mais. Pois é. Esses hititas eram primos de Nimrod. Lembra de Canaã? Lembra de Sidom? Que acabou surgindo Et, que deu origem aos hititas. Olha bem de onde que começou a encrenca. A capital deles era Atusra, nas redondezas da atual cidade turca de Bogaskoi. Ela foi conquistada pelos hititas por volta de 1900 a.C. Abraão já estava com 96 anos de idade, mais ou menos, quando aconteceu a conquista dessa cidade turca. Mas ela só se tornou capital do reino hitita, do império hitita, por volta dos dias de Moisés, 1500 a.C. Inclusive os hititas foram uma grande influência inicialmente para o reino egípcio, ensinando eles a fabricar bigas, etc. Foram parceiros durante muito tempo, até que acabaram se tornando inimigos mais tarde, muitos anos mais tarde. Inclusive lá na Batalha de Kadesh, que consta um empate técnico entre hititas e egípcios. Ambos vangloriaram-se de ter ganhado, mas esses dois reinos também deixou um registro na história da humanidade já daquele tempo, do primeiro tratado de paz registrado entre duas nações na história do nosso mundo conhecido, da nossa humanidade conhecida. Então, desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim para cá. Coisa muito interessante e curiosa. Vocês lembram da capela de Macpela, que Abraão comprou dos heteus, dos hititas, para sepultar Sara? A história que é contada no livro de Gênesis, no capítulo 23, ele comprou do indivíduo heteu chamado Efron. Pois é, olha aí aonde que está o desenrolar da história, né? Como eu disse anteriormente, Josué mais tarde enfrentou esses heteus, que inclusive eram grandes parceiros dos gigantes descendentes de Anak, ainda nos dias de Josué, hein? Que possuíam a região montanhosa ali nos arredores de Jebus, que mais tarde seria Jerusalém, né?
nos dias de Davi seria chamado de Jerusalém. Inclusive, lá em Deuteronômio capítulo 3, verso 11, onde consta a caminha de solteiro de um dos gigantes que eles pegaram. Pois é, a caminha daquele rapaz, caminha de solteiro, de quase 4,5 metros por beira de 2 metros, pelos côvados apresentados ali no texto bíblico, né? 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Rapazinho pequenininho, né? Esse indivíduo, esses gigantes desse padrão aí, foram vencidos por Josué e o povo de Deus ainda preservavam a fé não influenciada por esses hititas que governavam essa região toda ali, dominavam essa região. Veja bem, lembra do campo de Macpela lá, né? Então Abraão já vinha comprando terra desse povo já há muitos anos. Depois das crises que desceram para o Egito, acabaram sendo escravizados. E depois do êxodo, o tanto de problema que teve que enfrentar nessas regiões todas, para voltar para onde era deles mesmo, que já havia sido adquirido por Abraão. Pensa bem. E a influência de Satanás por trás dessas culturas, em cima do povo de Deus, que por toda a história de Israel pesou, influenciando na apostasia do povo de Deus. E esse mal necessário teve que acontecer, relatado em Esdras, por causa disso. Dando mais uma pinceladinha, lembra de Urias, o Eteu? 2 Samuel 11:3, o esposo de Betseba. Davi, rapazinho também, né? Zoiudo, tá lembrado, né? Olhando que não devia e acabou entrando numa esparrela, fazendo uma presepada de pecado e confusão, mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. Perderam o primeiro filho, o segundo filho foi justamente o Salomão. E que Deus, no seu amor e misericórdia, perdoou Davi, a Betseba, e Salomão levou Israel ao apogeu da sua história. Mas esse que levou Israel ao apogeu da história, guiado por Deus, também apostatou por influência desse povo hitita. O que nós citamos agora mesmo, dentre as mulheres hititas que influenciaram ele, Salomão, a apostatar. Os habitantes de Jerusalém, que tinha quando Josué foi lá, os jebuseus, eram descendentes não só de amorreus, mas principalmente do povo hitita. Por isso, o relato de Esdras é muito drástico e foi necessário na época. E serve de lição para nós: casamento, conjugo desigual, tem data de validade curtíssima. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E quem já está dentro tem que tomar atenção na direção para não desgovernar o carro, para conseguir administrar essa situação quanto puder, para a honra e glória de Deus e principalmente a felicidade mútua do cônjuge, da família, da igreja e do povo de Deus diante de Deus e dos homens. É muito importante, é muito sério esse assunto, pense nisso. Por isso, o relato de Esdras é muito drástico e foi necessário na época. E serve de lição para nós: casamento, conjugo desigual, tem data de validade curtíssima. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Prosseguindo, quarto tema: sustentando a família nos tempos de mudança. Muitas lições bacanas aqui também. Lembrando sempre que as situações transculturais sempre trarão impactos nos relacionamentos, sejam eles comerciais, religiosos e principalmente conjugais e familiares. É muito importante lembrar disso. Impactos. Aqui nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 5, a história de Abraão, Sara, Ló, seu sobrinho, partindo então lá de Harã, norte da Mesopotâmia, após a morte de Terá, seu pai, e marchando em direção à Terra Prometida. Ninguém imaginava que essa convivência
transcultural que aconteceria chegaria a ponto de Abraão ter que se separar de Ló. E isso sem falar na conquista de Jó, lá na Síria, que se tornou o primeiro servo pela fé no relato bíblico de Abraão, prosseguindo para a Palestina e todo o envolvimento das culturas por onde ele passava. Mas infelizmente chegaria ao ponto de seu próprio sobrinho e dividir a comitiva e cada um seguir para um lado. Capítulo 2, do verso 7 ao 9 do livro de Esther, nós temos outro relato muito interessante. Essa menina, criada por seu tio Mardoqueu, ela era órfã de pai e mãe, se tornaria a rainha da Pérsia. Presta atenção, irmão. Que influência que essa menina levaria quando se tornasse rainha desse reino dominante da época. Meus amados, muita influência positiva nesse caso aconteceu naqueles dias. E providências divinas em prol do povo de Deus, através dessa serva de Deus, pôde poupar o povo de Deus de muito desgaste e de muita tragédia. Graças à influência dessa moça, que era uma serva do Deus Altíssimo. Temos no livro de Daniel também, no capítulo 1, outras 4 influências maravilhosas, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os nomes babilônicos desses indivíduos, desses príncipes hebreus que eram primos. Irmãos, esses indivíduos impactaram a cultura babilônica com a sua fé e com o conhecimento revelado por Deus a esses indivíduos daqueles dias. E graças ao trabalho deles, à influência deles, mesmo que eles haviam morrido quando Israel retornasse para sua terra, para Jerusalém, para reconstruir, mas tudo foi fruto do grande trabalho feito pela influência desses 4 indivíduos naquele reino. Porque esses aqui não se dobraram em momento algum a deuses da influência babilônica. Jamais. Inclusive, Daniel estava numa missão para fora, quando os 3 primos de uma só vez foram jogados na fogueira, justamente porque não quiseram adorar. O rei Joaquim, que estava lá, se rendeu, ajoelhou, e todos os judeus que estavam ali diante desse evento se renderam. Só os que estavam em outras cidades que não se renderam porque não precisou de vir. Mas quem estava ali na capital, Babilônia, que foram obrigados a ir no evento, todos se renderam. Pense, irmãos, que história esplêndida no relato sagrado. E nos nossos dias, para sustentar esse tema aqui, sustentando a família nos tempos de mudança, quebrando preconceitos, quebrando tradições, principalmente machistas, né? Quantos e quantos lares hoje são governados por mulheres? Ou, melhor dizendo, são sustentados por mulheres? Porque normalmente, em tese, no mundo, quem tem o poder. O poder é dinheiro. Então, quem manda, quem decide é quem tem. Quem trabalha, quem põe. Irmãos, tem lares divididos, que vai igual. Mas tem lar sustentado exclusivamente por mulher. Para tudo quanto é lado. Não adianta gaguejar. E aí, cabe a cada lar ter a humildade necessária para poder dar sequência na direção daquele lar, da educação e da influência desse lar no mundo onde ele vive, no local onde ele vive. Então sempre há impactos quando há quebra de tradição e preconceitos. É muito sério esse assunto. Nós somos cristãos, nós não nos vinculamos a sobrepor sobre ninguém em situação nenhuma, nem homem, nem mulher, nem nada. Os princípios da Sagrada Escritura serão mantidos em todas as famílias da terra, independente de quem administra ou de quem coloca o dinheiro ou deixa de colocar dentro de casa. Mas em matéria de mundo,
As coisas funcionam desse jeito. E precisa ter humildade para que o sustento da família possa ser mantido nesses tempos de mudança. Por livre e espontânea pressão, às vezes, é obrigado a ter que olhar com novos olhos essa situação para sofrer menos e ser feliz. O importante não é ter razão, é ser feliz. Pense nisso, irmãos. É muito sério esse assunto. Quinto tema: rumo à fé da primeira geração. Aqui volta a falar de Josué, em Juízes capítulo 2, versos 7 ao 13, quando o povo abandonou o Senhor e passou a adorar outros deuses, Baal, Astarote, etc. História que gerações subsequentes à morte de Josué se apostataram terrivelmente, como comentamos anteriormente. Quantos e quantos choques, meus amados irmãos e irmãs, os lares do povo de Deus, desde aquela época, têm sofrido até hoje, ao ter que conviver, talvez dentro de casa ou dentro da igreja, com apostasia absoluta de pessoas que pertencem a uma mesma fé. E assistir isso, seja em casa, seja no lar, seja na igreja, é muito doído, irmãos. É desconfortante demais ver pessoas que comungam a mesma fé não ter temor a Deus, não terem nem se interessar por assuntos bíblicos, a ponto de Deus ter mais tarde que ter escrito através de seus profetas que o meu povo perece por falta de conhecimento. E com tanto de livro que nós temos, com tanto de obra, com tanto de Bíblia que nós temos, com tanto de sermão, de lições que temos, desde o hall do berço, as nossas crianças estudam e tem relatos de lares divididos, com apostasia, de igrejas divididas com apostasia, de trabalho missionário travado, de obra travada, de avanço evangelístico travado, por causa de apostasia, desde os menores até os maiores. Mas tem verdadeiro servo de Deus para todo lado, no mundo inteiro, senão a obra já tinha sido sepultada. Mas é muito grave esse assunto. Choques grandiosos o povo de Deus tem passado na sua história até hoje. E é por isso mesmo que Jesus até hoje ainda não voltou, porque ainda não foi normalizada a condição plena do complemento da missão, da pregação do Evangelho a todo o povo tribo e língua. Hora que as pessoas acordarem, levantarem de vez e em toda a linha de frente da igreja e a linha de fundo, numa só voz, partir para essa finalização, pode ter certeza, a chuva serôdia descerá e a obra será concluída. A colheita será feita. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso. Mensageiros do século 21, sexto tema. Analisando Romanos 1, 16 e 17 e 2 Coríntios 5, de 18 a 21, podemos destacar aqui o seguinte. O primeiro deles, baseado nesse texto de Romanos, que o justo viverá pela fé. E isso precisa ser mantido a todo custo. E o segundo ponto, inspirado nesse segundo texto de 2 Coríntios capítulo 5, nós temos que o justo que vive pela fé, que entende essa mensagem, também entenderá não só o mistério da reconciliação, como entenderá o ministério da reconciliação, que temos não só que entender, mas como que exercer diante de Deus e diante dos homens. É muito interessante observar isso, irmãos. Porque Deus transformou Cristo numa ignomínia, numa maldição, para salvar a mim e você. O que Cristo passou aqui nesse texto, que está relatado, é o que ele comentou com Nicodemos, que como Moisés levantou a serpente no deserto, que também o filho do homem seria levantado da terra e atrairia todos a ele. Isso morreria a morte eterna, a morte que a serpente vai morrer um dia e não vai ressuscitar. Ele ressuscitou porque não tinha pecado. E com isso ele reconciliou o mundo com ele. Então todos que caíram um dia em Cristo encontram perdão e restauração, redenção. Isso é compreender o mistério da reconciliação e o ministério da reconciliação. Porque não adianta só entender de forma teórica, tem que ser praticado, tem que ser vivido e ensinado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A palavra de Deus, ela precisa de ser vivida, compreendida e compartilhada
Todos nós somos mini evangelistas ou grandes evangelistas, mas de alguma forma temos que compartilhar para que o ministério da reconciliação alcance a todo o povo tribilíngua. Muito sério. 7º tema, religados por Cristo. Temos um texto aqui de Obreiros Evangélicos, página 330, da Pena Inspirada, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada manifesta seus princípios celestiais, levando à unidade todos quantos são santificados pela verdade. Todos se unem como pessoas compradas por sangue, igualmente dependentes daquele que os redimiu para Deus. Só Cristo, que de fato faz nos tornarmos pessoas religadas com o nosso Criador e vivermos em espírito e em verdade, adorando o verdadeiro e único Deus, Criador e mantenedor de todos nós. Santo Deus, faça em nós a tua obra, Senhor, para que através de nós possamos fazer a tua obra, cumprindo uma missão que tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.